Boa noite, mulheres sábias. Boa noite, mulheres, aquelas que eu não conheço, aquelas que eu conheço, mas que não fazem parte da minha igreja. Um grande abraço para cada uma de vocês. Muito bom a gente poder estar aqui novamente, reunida, com o intuito de aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Estamos aí talvez numa reta final da nossa pandemia, as coisas querendo voltar, né? Um pouquinho, tentar voltar ao normal, né? Finalizando as vacinações. Vamos ver, né? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós como igreja temos assim motivos de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito a nós, né? As respostas que Ele tem nos dado. Estávamos clamando, né, para uma família muito querida, nosso um irmão muito querido, e Deus tem nos respondido, né? Falado sim, eu vou ouvir o clamor de vocês, né? Hoje ele já está em casa com a família. E a gente, assim, o nosso coração enche de alegria por saber que o nosso Deus nos falou sim. Ainda temos outros pedidos, outros irmãozinhos, né? Ficamos sabendo hoje, né? Que ainda deram positivo, né? Para o Covid e que também estão no hospital. O nosso coração, né? Ele tanto se alegra com aqueles, né? Que já estão numa fase finalizando, né, o Covid, mas a gente também se entristece, né, com aqueles que ainda estão passando por isso. E é por isso que nós, nessa noite, a gente vai fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso papai. Ele é o nosso Deus amoroso, compassivo, bondoso, cheio de graça, de perdão, de misericórdia. É a Ele que nós devemos recorrer. Na alegria ou na tristeza, no momento de luta, é só Ele. Amém, amadas? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nessa noite. Paizinho querido, mais uma vez estamos diante da Tua presença, querendo, ó Deus, exaltar, engrandecer o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro como o Senhor, ó Deus. Paizinho, obrigada, porque através do sangue do Teu Filho Jesus, vertido lá na cruz, hoje nós podemos chegar diante da Tua presença com ousadia, Pai, e clamar a Ti, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, os nossos medos, ó Deus. Pai, tudo, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos sara. Oh Deus, obrigada por ser esse Deus tão amoroso nas nossas vidas. Pai, nessa noite eu quero colocar a vida, meu Deus, do Samuel diante do seu altar. Que o Senhor possa estar com ele, cuidando, ajudando nesse momento difícil. O Smark também da Dayana, a Dayana, que o Senhor também possa estar com eles, ó Deus, cuidando, amparando, ó Deus, providenciando, Pai, o necessário para esse momento difícil, ó Pai. Te engrandecemos, ó Deus, pelo sim que o Senhor já nos deu, pela vida do Roberto, família da Val. Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem sido muito bom, Pai. Sabemos que mesmo no momento de dificuldade, ó Deus, o Senhor é aquele que está conosco. Nós nunca passamos por isso sozinhas, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nunca, jamais nos abandona, Pai. Que cada um, ó Deus, dos teus filhos possam sentir, ó Deus, que eles possam ter essa convicção, ó Deus, da tua presença e do teu cuidado ali com eles. Nos ajuda nesta noite
e que possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Alcança, Pai, cada coração que irá ouvir esta mensagem, ó Deus. Que o Senhor possa usar a Tua palavra nesta noite, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua palavra, tanto no meu coração como no coração das nossas amadas. Paizinho, te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, né, amados? Não tem coisa melhor do que a gente poder se achegar diante do Senhor, né? E assim, Ele não é alguém distante, é alguém que está conosco todos os dias, né? E nós podemos buscar Ele, buscar a face dEle a qualquer momento. Então fica o desafio, né, para as nossas vidas todos os dias, de buscá-lo de todo o nosso coração e Ele sempre pronto para nos ouvir. Amém? Amadas, estamos aí, já faz um mesinho, né, do nosso último estudo e nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Algumas também têm acompanhado os devocionais que eu tenho colocado lá no Instagram. Eu posso deixar depois na descrição aqui o nosso endereço para que você possa passar então, né, por todo o Evangelho de Lucas. Então a gente vai dar uma aceleradinha, né, porque a gente vai ter os vídeos aqui no YouTube e vamos ter também os devocionais lá no Instagram. Talvez eu consiga estar postando 2 vezes na semana. É uma responsabilidade. Eu tenho assim algumas limitações, né? Então assim eu não posso ter o compromisso de fazer isso todos os dias, né? É uma ferramenta nova que eu estou aprendendo, mas eu creio que 2 vezes na semana acho que eu vou conseguir sim. Tenho orado, colocado isso diante do Senhor para Ele me capacitar e me ajudar, né, em relação a isso. Mas assim, Deus tem usado as minhas filhas, o meu esposo também para estar me ajudando, né? Então eu agradeço a Deus pela vida deles também. Mas vamos lá, se a gente vai conseguir, pelo menos 2 vezes na semana a gente está postando então lá o devocional. E uma vez por mês aqui no YouTube a gente vai estar gravando. Mesmo que a gente volte talvez no presencial, talvez a gente poderia continuar, né, gravando os vídeos, né? Pode ser com as irmãs todas juntas, quem sabe, né? Vamos pensar aí, tá bom? Bom, amadas, no último estudo eu falei um pouquinho, antes de adentrar propriamente ao nosso texto, eu falei um pouquinho sobre o que é ser uma mulher sábia. Provérbios 14:1, né, fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E aí a gente então discorreu um pouquinho nesse texto para a gente assim não ter só um nome de mulher sábia, nossa, mulher sábia lá da Ebenezer. Não, eu gostaria que esse nome realmente, quando a gente falar mulheres sábias, que tivesse não um peso, mas um senso real daquilo o que é ser uma mulher sábia. E eu tenho feito alguns estudos extras e eu tenho aprendido através desses estudos, né? E falou muito ao meu coração em relação a Davi e a Salomão, né? Porque o rei Davi, ele propôs no coração dele, né, edificar um templo, uma casa ao Senhor. Mas o Senhor não permitiu isso. Por quê? Porque Davi era um homem de guerra. Davi, ele havia guerreado muito por Israel, pelas causas do Senhor, e havia derramado muito sangue. E o Senhor falou: olha, Davi, você não vai edificar um templo para mim, mas quem vai edificar um templo para mim vai ser Salomão, o seu filho. E Salomão significa o quê? Significa pacífico. E aí ficou, né, essa analogia. Davi, um homem de guerra. Salomão, um homem pacífico. E Davi,
não edificou um templo ao Senhor, não edificou uma casa ao Senhor. Salomão, sim. E aí, puxando, né, trazendo isso, fazendo uma analogia com nós mulheres, né, para sermos mulheres edificadoras do nosso lar, nós precisamos deixar de ser mulheres de guerra, mulheres que fazem guerra todo tempo. Briga com o marido, briga com os filhos, ela acha um motivo para fazer essa guerra no seu dia, uma guerra errada, né? E eu tenho certeza que eu e você sabemos muito bem, né, sobre essas guerras que muitas vezes nós travamos de uma forma tão errada dentro do nosso lar. Então, o desafio para nós é de sermos mulheres sábias que edificam o lar, mas sendo que mulheres pacíficas, mulheres de paz, mulheres que vai governar o seu lar de uma forma tranquila, dentro da vontade do Senhor, né? Sem precisar brigar com todo mundo dentro do seu lar para que essa edificação aconteça, né? Então, a responsabilidade que nós temos quando falamos mulheres sábias, ela é uma responsabilidade muito grande. E que nós não vamos conseguir isso sozinhas. Nós vamos precisar da ajuda do nosso bom Deus, porque sem Ele nós nada somos e nós nada podemos fazer, né? Lá em Mateus 5,9, quando a gente vê as bem-aventuranças, em Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, olha só, puxa vida, somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Então, esse termozinho aqui, filhos, quer dizer filhos maduros, né? Ou filhas maduras, vamos colocar aqui para nós, né? Filhas que deixou a imaturidade de lado, né? Deixou a sua meninice de lado e já se tornou o quê? Uma filha madura do Senhor, ou seja, aquela mulher que consegue, com a graça de Deus, compreender o propósito do Senhor nas nossas vidas como mulheres, como edificadoras do nosso lar, né? Então esse desafio é para vocês, amadas, só para vocês? De jeito nenhum. Esse desafio, ele é também para a minha própria vida, né? A palavra de Deus ela é fantástica. A gente vai até ela e o Senhor vai nos quebrando, né? Quebra aqui, conserta, mostra, ilumina, corrige, exorta. E é assim então que Ele vai nos ajudando, né, a ser aquilo que Ele quer que a gente seja, a auxiliadora idônea, né? E também mulheres sábias, que é então o foco, né, do nosso ministério feminino na nossa igreja. Mas guarda no seu coração, mulheres que fazem guerra, elas não edificam uma casa ao Senhor, mas sim as pacificadoras, né? Então fica aí, né, para a gente poder refletir nessas palavras. Poderemos edificar sim os nossos lares, buscando a paz que só o Senhor pode nos dar, né? Então vamos lá. Bom, como eu já tenho falado nos outros vídeos, a gente está fazendo o Evangelho de Lucas. Eu tenho usado, eu tenho uma coleção dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. As meditações nos evangelhos é comentado por J.C. Riley e ele tem sido assim uma grande bênção na minha vida. Eu já consegui fazer Mateus, consegui fazer Marcos, estou caminhando por Lucas, logo, se Deus quiser, eu vou estar em João. Tem sido assim um divisor de águas para mim. Ele tem feito eu me apaixonar por Cristo todos os dias, de novo e de novo. Gente, como que a palavra de Deus ela é uma fonte
inesgotável. Então eu só tenho assim que agradecer a Deus. Fazia tempo, amadas, que eu tinha comprado esses livros e eles ficaram quietinhos lá na minha biblioteca por um tempo. Mas assim, acho que até uma das minhas filhas leu ele primeiro do que eu, o Lucas, pelo menos, que eu lembro, que a minha mais velha leu. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a pegar eles, eu não me separei mais. E aí eu empresto para uma, pego de volta, empresto para outra, porque tem sido bênção para mim e eu quero que seja bênção também para outras pessoas. Então, vamos lá? Vamos continuar então no Evangelho de Lucas. Nós já discorremos alguns textos e hoje nós vamos falar de Lucas, do capítulo 2. E nós vamos ler então do 25 ao 32. Vamos lá? Na última, vamos só aqui dar uma lembrada, né, do contexto, para não ficar meio vago se você não viu o outro vídeo. Aqui, Jesus ele tinha completado 8 dias de vida e os seus pais iriam levar ele no templo em Jerusalém para que fizesse então a circuncisão dele, né? Então a gente já estudou sobre isso, sobre o que era o tempo da purificação, tanto do bebê de Jesus como de Maria, né? Então havia um ritual que o Senhor pedia, né, para todo primogênito do sexo masculino, e eles então, em obediência, foram e fizeram isso. Mas aconteceram algumas coisas quando eles então chegaram, né, ali no templo para fazer então aquilo que o Senhor havia pedido. Então a gente vai continuar lendo do 25 ao 32. O texto de Lucas 2 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Guarda bem. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa! Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Eu sei que muitas já conhecem o texto, né? E eu poderia ter lido, né, até terminar, aí mais ou menos até o 39 para a gente fechar esse contexto. Mas, amadas, os nossos vídeos estão ficando muito comprido, eu falo demais. Então eu resolvi pegar esse contextozinho e depois então a gente no outro vídeo a gente vai fazer a outra parte, tá bom? Então vamos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quem será que era esse Simeão, né? Então vamos lá. Amadas, olha só que interessante. Nós vemos que esse nome Simeão, ele não foi citado em outros lugares do Novo Testamento. A gente começa a ler os evangelhos, né? E a gente vê que muitas coisas estão em vários livros, né, dos evangelhos. Mas Lucas não. Lucas, ele não, somente em Lucas é que nós vamos encontrar esse nome Simeão.
Ele não é citado em nenhum outro livro do Novo Testamento. Nós, assim, não sabemos muito dele. Esse aqui é o único relato que fala, né, sobre ele. A gente não sabe nada da vida dele antes de Simeão nascer ou quando era criança, não. Mas, amadas, aquilo que o Espírito Santo deixou aqui para nós, revelado na palavra de Deus, eu acho que é o suficiente para a gente assim tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. É muito precioso. Então a gente vai vendo aqui que a gente sabe o quê? Que ele foi levado ao templo movido pelo Espírito Santo. Então a gente já começa aqui, né, criar aquela cena, né, na nossa mente. Ele era uma pessoa que era totalmente guiada pelo Espírito Santo, né? Então, olha só. Então, no momento em que os pais de Jesus, né, levou Jesus lá para purificação, para circuncisão, ao mesmo tempo, Deus o quê? Movendo um senhorzinho para ir lá no templo no mesmo momento que Jesus estava ali, né? E aí, essa primeira, assim, frase, né, nossa, imagina, já havia sido revelado para ele, né, que ele o quê? Que ele não ia morrer antes de ver, né, o Cristo. Então, olha só, aqui no 26, né, ó, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, imagina, né, ele sendo movido ali no templo, ele, né, pegar ali Jesus, né, nos seus braços e naquele momento, né, louvou a Deus com palavras que agora é conhecidas, né, em todo o mundo. Até então ele estava ali no anonimato, mas o Senhor, aprove ao Senhor, quis fazer com que esse momento estivesse então registrado, aqui nas Escrituras. Isso é maravilhoso. Então aqui vamos pensar, bom, Gi, é Mulheres Sábias, fala sobre mulher. Eu poderia, né, só falar de mulheres, mas amadas, eu creio que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é suficiente para nos ensinar. Então podemos aprender com muitas mulheres, mas também vamos aprender com esses homens que o Senhor relatou, né, aqui nas Escrituras. Então aqui vamos pensar, o que podemos então aprender, né, com a vida de Simeão? Gente, vamos aqui pensar. Nós já sabemos que o momento ali do nascimento, vida e ministério de Jesus, a nação de Israel, ela estava numa decadência, né? A religião ali em Israel estava dessa forma. A fé que foi deixada, né, por Abraão, ao longo dos anos, ela foi o quê? Ela foi sendo corrompida, né? Outras seitas começaram, né, a entrar, pegando a fé de Abraão e o que? Acrescentando coisas que o Senhor não havia dito para acrescentar. E isso então a gente sabe que os fariseus, os saduceus eram uma dessas seitas. Então o contexto ali era um contexto difícil. Mas gente, olha que gostoso. Mesmo em lugares difíceis e em horas escuras, o Senhor, Ele sempre vai ter o quê? Os seus fiéis. E a gente o quê? A gente vê isso claramente na vida de Simeão. A gente podia falar já da mulher, né? Que vai acompanhar. Não, mas calma, hoje é só Simeão, tá bom? Mas olha só. Então, o que a gente encontra aqui a palavra de Deus falando sobre Simeão? Que ele era o quê? Justo e piedoso. E
como essas duas palavrinhas estão seguindo junto, né? Aí vem assim na mente, puxa, ele era justo porque ele era justificado pela fé, ou ele era justo por praticar a justiça dos homens, vamos colocar assim. Amada, se fosse só essa palavrinha justo, a gente teria que investigar, mas justo e piedoso? Ah, e aí eu acho que tem certeza que é as duas coisas, né? Porque uma pessoa que era movida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo havia o quê? Revelado para ele que ele não ia morrer sem antes ver a salvação de Israel, ou seja, sem antes ver Cristo, né? E aí então fala que ele, né, encontramos um homem justo e piedoso, então eu creio que esse justo está englobando ali tudo, né? E piedoso é aquele que tem cuidado, né? Ele tem cuidado, ele tem zelo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Então eu creio que essa justiça seja das duas formas, né? Então ele era justo e piedoso, sobre quem estava então o Espírito Santo. Então, num momento difícil ali da nação, existia o quê? Como diz o meu esposo, uma vela acesa. A gente sabe que é outras, né? Porque a gente já estudou, mas eu quero destacar essa vela acesa hoje, chamada Simeão. Ele estava ali dando um bom testemunho, né, para os judeus. Bom, e aí então vamos aqui parar para pensar. Uma época difícil, né, de desvios, né, doutrinários da fé de Abraão, as seitas ali surgindo. Mas gente, vamos aqui pensar, né, vamos levar isso assim, vamos pensar na igreja, né, ou pensar até mesmo na nossa igreja. Vamos aqui pensar que por menor que seja a nossa igreja, ou às vezes até assim, Gi, eu conheço tão poucas pessoas que eu daria aí esse nome de justo e piedoso, né? A gente poderia falar isso. Gente, vamos aqui pensar em uma coisa. Eu não sei se você começasse a fazer uma listinha, se essa listinha seria grande ou pequena, de falar, eu sei que existe homens justos e piedosos, ou mulheres justas e piedosas, no qual você vê a ação muito clara ali do Espírito Santo na vida delas. Talvez a sua lista possa ser grande em relação a isso, mas também pode ser que a sua lista ou a minha lista seja pequena, né? E aí a gente para assim para pensar, puxa vida, olha o tempo que a gente está vivendo, e eu conheço tão poucas pessoas, né, que eu poderia falar que tem essa postura, né, justo e piedoso, movido pelo Espírito Santo. Amadas, vamos guardar uma coisa no nosso coração. Mesmo que a nossa listinha seja de poucas pessoas, a gente tem que ter a convicção, né, de que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Não vai, né? Porque foi o Senhor que disse isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a verdadeira igreja, talvez, ela pode ser levada a atravessar momentos difíceis, né? Se tornando o quê? Um pequeno rebanho, né? A gente vê ali, poderiam ter citado, o Senhor ter citado vários nomes, mas ele citou Simeão, um homem, né? E aí, pode ser então que mesmo que a gente atravesse, né, um deserto, um momento difícil, torne-se um rebanho bem pequenininho, a igreja do Senhor, ela nunca irá morrer. Então, se você conhece a história da igreja, olha no passado, tantos homens e mulheres que foram o quê? Totalmente usados. Eram também movidos por esse mesmo Espírito, né? E tinham o quê? Uma vida justa
e piedosa. Eu poderia citar Jonathan Edwards, né? Eu gosto muito de ler a literatura dele, da sua esposa Sarah Edwards, né? Para mim, eles são assim grandes exemplos de uma família, né, piedosa, ele e a esposa. Mas assim, e aí não para por aí, né? A gente poderia citar, né, outros nomes. E eu estou convicta de que eu também poderia citar alguns nomes ali da minha igreja, viu? Tem mulheres ali, ó, que são movidas à leitura da palavra, a joelho dobrado, intercedendo. Só que eu não vou falar o nome não, tá bom? Eu vou guardar isso pra mim, certo? Mas então vamos pensar olhando para as escrituras. A gente pode olhar para a história da igreja, a gente pode olhar para a nossa própria igreja, né? Mas nós também temos aqui, ó, o nosso manual, né? E de olhar para a história do povo de Deus, né, que está aqui gravado nas Escrituras, e a gente pode ver que em circunstâncias difíceis, circunstâncias diferentes, Deus sempre preservava ali, ó, para continuar, dando bom testemunho, né, diante das pessoas, diante do Senhor. Vamos aqui pensar lá em Sodoma. Quem é que tinha lá? Tinha Ló, tinha alguém lá. Na casa de Acabe. Já leu sobre o rei Acabe? Sabe quem que tinha lá uma lâmpada acesa? Obadias, o profeta. E na Babilônia, lá no exílio, lembra? 70 anos. Sabe quem estava lá? Daniel. Olha a vida que Daniel tinha. Eu estou lendo Daniel na minha leitura cronológica. Ai, tô assim, é um livro riquíssimo. E lá na época, na corte do rei Zedequias, quem que havia lá? Uma lampadinha acesa, uma lâmpadazinha acesa. Quem que tá? Jeremias, né? Então, assim, a gente pode olhar para trás e ver que sempre na história da igreja, na história do povo de Israel, Deus sempre teve lá o seu remanescentezinho, aquele que, ó, estava ali firme e forte, assim como Simeão, né? Justo, piedoso, temente ao Senhor e que dava um bom testemunho. Assim, o tempo vai passar. Será que um dia, se Cristo não voltar agora, será que daqui 50 anos, lá na frente, alguém vai poder olhar para trás e ver, ai, tinha uma esposa de pastor que era justa e piedosa, eu lembro dela, ela temia o Senhor, né? Ou fulano, né? Será que a gente vai poder deixar, né, uma marca na história do povo de Deus, né, como pessoa justa e piedosa, que teme o Senhor, que ama o Senhor, que busca o Senhor, que quer obedecê-lo, né? Será que vamos ter essa postura? Bom, então, olha, a gente vê que em meio à iniquidade de Israel, nos dias do nascimento de Jesus, havia um Simeão, né? Então a gente não pode nos esquecer que em cada época dessa linda história, né, sempre houve então verdadeiros crentes, verdadeiros que se posicionaram, né, diante do Senhor em agradá-lo, em amá-lo, em obedecê-lo, em ser boca de Deus, né? Falando da salvação, falando das boas novas, né? Mas, gente, olha só, como que é interessante. Nós não podemos nos esquecer desses homens e dessas mulheres que deixaram esse bom testemunho. Por quê? Porque se a gente deixar no esquecimento, isso pode nos trazer um desânimo espiritual para a nossa vida. E sabe, vem aqui agora quem? Elias. Oh, quem que se lembra do profeta Elias, né? Ai, Senhor, eu fiquei só
procuram tirar minha vida, né? Então, assim, Elias, o seu momento, ele teve um momento de glória ali com o Senhor, com os profetas, né, de Baal, mas depois ele sai dali daquela cena e, gente, vem isso na cabeça, ai, Senhor, eu tô sozinho, né? Fiquei só, procuram tirar minha vida, né? Ai, gente, tá lá em 1 Reis, capítulo 19, nós não vamos ler, tá bom? Todos os textos, mas 1 Reis 19, o verso 14 e o 18, ou até o 18, você pode ler que vai estar ali relatado. Mas é muito interessante, porque daí, às vezes a gente acha, né, que nós estamos sozinhos. Ai, só eu que estou servindo ao Senhor. Olha, Pai, todo mundo que está na minha volta, tá todo mundo caindo em iniquidade. Mas, gente, olha aqui o que o Senhor fala para Elias. Elias, também conservei em Israel 7.000 homens. O quê? Que não se dobraram a Baal, né? Que não beijaram os ídolos. Então, olha só, Elias estava se sentindo sozinho, achando que ele era o único na face da terra que queria agradar a Deus, né? E aí, Elias, ainda existe 7.000. Então, eu acho assim, isso traz assim, gente, um conforto no nosso coração, porque às vezes a gente pode se sentir sozinha nessa caminhada. Ai, Senhor, só eu, né? Parece que é só eu que gosto de ler a Bíblia, né? Parece que ninguém está se importando, né? As pessoas só querem ter ali os seus prazeres. Mas não, não. Gente, às vezes somos tolas de pensar dessa forma, né? Deus falou para Elias: ah, Elias, tem 7.000. Então, gente, vamos crer que o Senhor, Ele cuida desse remanescente, né? Às vezes aqui nesse lugar eu posso me sentir, só eu, né? Mas não, o Senhor sempre vai ter os seus Simeãozinho espalhado aí, né? Pela face da terra e pelo mundo. E esse realmente é o nosso desejo, né? Que exista sim muito mais Simeão daquilo que a gente pode imaginar, né? Então, olha só, a graça de Deus, ela sempre viverá e florescerá, até mesmo sob as circunstâncias mais desfavoráveis, né? Talvez a gente está num momento, né, meio assim desfavorável, porque, gente, nós estamos sido impedidos, né, de ter a comunhão ali dos santos, aquela reunião assim solene, né, com toda a igreja reunida. É um meio de graça, né, aonde o que a pregação, quando ela é coletiva, ela tem assim as diversas faces, né? E ela exorta, e é muito bom a gente poder estar na casa do Senhor e desfrutar, né, de tudo isso. E de repente veio a pandemia, né? Tivemos que ponderar algumas coisas, né, em favor, né, dos idosos, cuidar das crianças e tudo mais. Mas gente, mesmo nesses momentos difíceis, Deus sempre irá ter os seus Simeões espalhados aqui ou ali, homens o que? Justos, piedosos, mulheres justas e piedosas que querem agradar ao Senhor. Olha, eu já falei demais, vamos correr. O que podemos aprender mais com esse hino, né? Esse cântico de louvor de Simeão, entoado por Simeão, né? Olha só, para mim, eu acho que esse ponto me chamou muita atenção. Como um crente pode ser totalmente liberto do medo da morte? Gente, é incrível, mas assim, nós sabemos que desde que quando nascemos nós estamos sujeitos à morte. Qualquer momento o Senhor, se Ele quiser, Ele pode nos levar. Mas, gente, olha as palavras que Simeão disse. Agora, Senhor, diz o velho Simeão, pode despedir em paz
o teu servo. Então, ele pega Jesus ali no colo. Isso havia sido prometido a ele, que ele veria com seus olhos a salvação de Israel. E ele olha ali, Senhor, pode agora despedir em paz o teu servo. Gente, imagina a cena disso. Olha, me arrepia. Simeão, ele mostra ali, né, o desejo de ficar liberto, né? As misérias concernentes ao presente estado de peregrinação. É o que nós estamos vivendo. Nós somos o quê? Peregrinos. Nós não somos desse mundo. E foi esse o desejo que Simeão mostrou, querendo sair desse corpo, estar ausente desse corpo, para ir para casa, para a morada que o Senhor está preparando para mim e preparou para ele, né? Porque ele já está lá. Então, olha só, isso é muito forte, amadas. Nós tivemos que falar sobre morte quase 2 anos, né? Números de mortos, número de mortos, número de mortos, e aquela coisa. E aí eu tenho certeza que você parou para pensar e, puxa, Senhor, será que é dessa vez que eu vou? Né? Será que o Senhor está querendo me levar nessa pandemia? Né? Então, assim, a gente passou por esses pensamentos, né? Mas aí, gente, para uma pessoa falar, despede em paz o teu servo, o que leva um crente a ter o que? Essa linguagem, a ter essa convicção. O que leva? A gente viu o quê? Que ele era justo, piedoso, ele era o quê? Totalmente guiado pelo Espírito Santo. Então a gente, olha, olhando para essas qualidades que o Senhor descreveu aqui, a gente pode ver que a fé que ele tinha no Salvador até então era invisível, porque ele cria numa promessa, mas aí quando ele carregou, não era mais invisível, né? Era visível. Então, somente uma pessoa que tem uma fé em Cristo e que descansa nas promessas do Senhor, eu acho que somente ela é que pode dizer: estou partindo em paz. Porque se você não tiver essa convicção daquilo que Deus é, daquilo que Cristo fez por mim e daquilo que Ele está preparando, como que eu poderia dizer: Senhor, estou partindo em paz? Não. A pessoa que não tem a fé salvífica, ela até pode dizer essas palavras, mas talvez vão ser palavras vazias, né? Então, olha só, vamos aqui pensar. Aí eu falei assim, eu quero morrer mesmo. Vamos pensar em outro jeito agora, né? Eu quero morrer mesmo. Eu já tô velha, tô cheia de dor, tô cheia de doença. Olha como que eu tô. Gente, se nós pensamos assim, parece assim, né? Que a gente tá o quê? Aceitando qualquer coisa. Então, acho que não é essa a postura de um crente verdadeiro, né? Então, vamos lá, vamos ver mais um ponto. Não é o suficiente sentir indiferença pelo mundo. Às vezes você pode se achar assim, não, agora olha, eu já tô velha, já vivi tudo que eu tinha que viver, eu não tenho mais energia para desfrutar dos prazeres desse mundo. Então eu quero morrer mesmo. Quero logo sair desse mundo e estar com Deus, porque não dá para mim aproveitar mais nada. Opa! Será que é isso que o Senhor quer que esteja no nosso coração? Eu creio que não, né? Então, amadas, vamos pensar. A gente precisa de uma fé igual a de Simeão, uma fé dada pelo Senhor, né?
Olha só, não sei se vocês lembram ali do Salmo 73, o Salmo de Asaf. Tem uma passagem ali no Salmo 73, 4, que diz assim: Asaf estava olhando para os ímpios, né, para aqueles que não tinham Deus, e via que alguns prosperavam, né? E aí ele começou a levantar uns questionamentos e tal, e ele fala assim: eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte. Gente, o ímpio até pode ter tudo isso, mas ele não tem a fé. E aí? Ele vai estar pronto para falar assim para o Senhor: despede em paz o teu servo? De jeito nenhum, não vai estar. Por quê? A fé, essa paz, ela jamais vai estar baseada naquilo que nós somos, ou naquilo que nós temos, ou naquilo que possuímos. Não, 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 né? Essa fé, essa paz, ela é nos dada, né, através de Jesus Cristo, né? A fé, ela é o quê? Um dom de Deus, né? O Senhor também nos dá a fé. Então, se a gente o quê? Se a gente hoje morrer sem a verdadeira fé dada pelo Senhor, nós nunca teremos paz ao encontrarmos no mundo por vir. Jamais teremos essa paz. E aí eu gostaria de terminar abrindo ali a nossa Bíblia. Vamos lá em Romanos. Eu quero ler aqui na palavra. Romanos, capítulo 5, o verso 1. A palavra diz assim: Romanos, capítulo 5, verso 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos o quê? Gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, lembra que a gente falou? Justo e piedoso. Então, uma das justiças que Simeão tinha, justificado pela fé. Ele cria no Salvador que viria e que ele pôde contemplar no seu próprio colo, né? Então, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, somente essa paz dada pelo Senhor através da fé, somente ela, por intermédio daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz, somente ela é que pode então o quê? Fazer com que nós, crentes no Senhor Jesus, a gente possa falar com a nossa boca, né? No nosso último fôlego de vida: despede em paz o teu servo. Então, a gente vai estar sendo o quê? Colocados no braço do nosso Pai, com a motivação correta, né, amadas? Não é porque estou velha, estou cheia de doença, não me sinto mais deste mundo, né? Não consigo mais desfrutar os prazeres deste mundo. Não, não é isso que deve estar no nosso coração. É a fé e a paz que somente o nosso Senhor pode nos dar. E aí, você pode dizer essa frase que Simeão disse? Será que eu estou preparada
para falar isso para o meu Senhor? Despede em paz o teu servo, né? Ele viu com os seus olhos a salvação, mas nós contemplamos e desfrutamos dessa salvação pela fé, porque fé também é não ver, né? Então, amados, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? A minha vida, nos ajudar a sermos Simeõezinhas, sermos mulheres, né, justas e piedosas, mulheres que sejam movidas pelo Espírito Santo. E eu creio que se somos movidas pelo Espírito Santo, nós também poderemos ser mulheres sábias, mulheres que edificam os seus lares. Amém? Vamos orar, amadas, agradecendo? Oh Deus, como que é precioso, Pai, a vida dos servos e servas, a qual o Senhor deixou que a gente conhecesse através da sua palavra. Pai, é um desafio tão grande, meu Deus, para a minha vida, para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a seguirmos a pegadas desses homens e, mais do que tudo, seguir as pegadas do Teu Filho, o nosso maior exemplo. Paizinho, nos ajuda a termos essa convicção que Simeão teve. Despede em paz o teu servo. Paizinho, que o Senhor trabalhe, meu Deus, trabalhe no meu coração, nas nossas vidas em relação a isso. Que a morte, Pai, seja simplesmente o ato de sermos, ó Deus, entregues nos teus braços, Pai, para viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. Deus, obrigado pela sua palavra. Continua, Senhor, ensinando a nós a cada dia, nos exortando. Te louvamos por esta noite, Paizinho, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amadas? Então, um grande abraço, bem apertadinho, como diz a nossa Betinha, né? E mês que vem estamos por aí. Ou já presencial, não sei. Eu acho que está chegando o nosso momento, amém? Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.